Para evitar o tráfico de influência no Judiciário, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou a edição de um provimento que irá regulamentar o impedimento parcial do exercício da advocacia a magistrados por 3 anos após aposentadoria ou exoneração. A decisão do Pleno foi tomada com base no voto do relator Duílio Piatto Júnior, conselheiro por Mato Grosso, em resposta a consultas feitas pelas seccionais da OAB de Goiás e de Roraima. Ambas buscavam uma definição sobre a abrangência da chamada quarentena para a inscrição nos quadros da OAB de ex-magistrados. No voto, o relator citou a Emenda Constitucional 45 de 2005. Não é um caso de mera análise objetiva da legislação e de seus requisitos intrínsecos. O clamor social que deu vazão à Emenda Constitucional 45 de 2005 tem que ser levado em consideração, pois acrescentou ao artigo 95 da Constituição Federal o inciso 5º, que determina, parágrafo único, aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do que se aposentou antes de decorridos 3 anos, do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. No voto, Duílio ressaltou que o impedimento do exercício da advocacia se estende também à sociedade de advogados que tenha como sócios ex-magistrados em quarentena. A integração de advogado com impedimento parcial no exercício da advocacia, artigo 29 do Estatuto da OAB, em face da quarentena, afeta a pessoa jurídica que constituir ou ingressar como sócio, associado ou até mesmo funcionário, atingindo os demais sócios, mesmo que o escritório já atue há vários anos na área que sofre o impedimento. Mesmo que não ocorram os requisitos objetivos legais de sociedade devidamente registrada, a simples vinculação informal com a veiculação de mídia em sites, revistas, cartões ou inserção em papel timbrado ou cartões de visita, onde o advogado impedido por estar em quarentena demonstra estar vinculado ao escritório, já é suficiente para se fazer prova da infração do artigo 34, item 1 e 2 do Estatuto da OAB e da Advocacia. O Conselho Federal tem que levar em consideração o ideal que seria de declarar o impedimento desse magistrado em quarentena, que não precisa da profissão para sobreviver, pois possui seus proventos de pensionistas. Mas, no confronto com a própria Constituição Federal, seria negar o direito ao trabalho do cidadão, que preenche os requisitos do artigo 8º do Estatuto, e deixar o caso sob a égide do Judiciário e dos mandados de segurança. Por isso, a decisão de admitir a inscrição com impedimento, porém dentro dos rigores da legislação e com a possibilidade da infração ser ética e não criminal. A matéria foi discutida em plenário. Não é possível alargar tanto aqui a questão de incompatibilidades e impedimentos ao ponto de chegar a transpor o impedimento e a incompatibilidade de um advogado, e isso não se questiona, para toda uma sociedade. Vejam bem que quantas e quantas sociedades tem no Brasil, onde a gente vê, por exemplo, procuradores de Estado, nos estados em que é possível advogar, que integram alguma sociedade. Pergunto eu, nenhum dos sócios, nem advogando sozinho, poderá ingressar contra o ente que remunerou ou remunera um colega? Eu acho que isso é um elastério muito preocupante. Muito preocupante. E outra, o advogado que integra de qualquer forma a sociedade, ele não está obrigado a advogar exclusivamente pela sociedade. Ou na sociedade, ele pode advogar sozinho, inclusive. E nesse caso, ainda assim, ele estará impedido ou incompatível com a advocacia? Já que a exceção ou essa restrição ao exercício da profissão, nesse caso específico, foi alçada a condição de norma constitucional, me parece que tem que ser dada a ela não uma interpretação restritiva, e sim entender as razões e as motivações que levaram o constituinte derivado a inserir essa norma na Constituição. Nessa linha de raciocínio, e para ser bem objetivo e direto, me parece que a proposição do nobre relator caminha no sentido adequado. Retira da disposição constitucional originária e da inclusão desse dispositivo no artigo 95 da Constituição a conclusão correta. O que pretende o Constituinte é eliminar uma eventual e indevida influência sobre os julgadores daqueles que já fez parte desse quadro de julgadores. Ainda que prevaleça o voto do relator,
ainda vai ensejar muitas dúvidas. Por exemplo, o juiz civil que se aposenta, ele está impedido de atuar no juízo penal? O juiz trabalhista pode atuar no juízo civil? É uma série de questões que ainda vão demandar uma série de consequências, de modo, senhor presidente, que a minha proposta no sentido que seja editado um provimento definitivo para regular essa questão. Acho que essa questão também da extensão à sociedade de advogados é uma questão muito importante, tendo a seguir o voto do eminente relator, mas vejo a necessidade, nesse caso, de que seja editado um provimento até para que as seccionais possam, com maior objetividade, definir qual é a atuação do ex-juiz. A medida foi aprovada por maioria de votos. Uma comissão específica vai redigir o provimento sobre o impedimento parcial do exercício da advocacia. O Conselho Federal vai aprovar o texto final em sessão plenária. Acolhido o parecer do relator, o impedimento é extensivo a todos os sócios do escritório da advocacia. Agradeço o relator pelo excelente trabalho desenvolvido e, em seguida, designaremos a comissão para a elaboração do provimento. A comissão irá deliberar a extensão do provimento e o plenário, por seu turno, no momento adequado. Marcelo Galvão comporá a comissão, com certeza.